Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Você conhece a lei de número 13.473? Ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer e ela trata justamente sobre o perdão. No dia 30 de agosto se comemora o Dia do Perdão, sabia? E hoje falaremos sobre perdão. Nessa semana tão importante, nessa semana tão simbólica, tão bonita, perdoar e perdão. Antes de mais nada, você está inscrito no nosso canal? Tá aqui pela primeira vez, sugestão, indicação, muito bem-vindo. Então, desde já, se não tá inscrito, vai lá e ativa o sino, se inscreve, ativa o sino, dá like, comenta, diz de onde você fala, quem é você, o que, é que você tá achando, sugestões. Estamos aqui para agregar. Perdão. Vinheta. A história que traremos hoje é uma história da década de 90, não tão antiga, uma história recente, para nós refletirmos sobre o perdão. Lembra que falamos sobre a lei, o Dia do Perdão, a lei 13.000? O Dia do Perdão existe, é um dia de reflexão, é um dia que realmente tem um chamamento para refletir. Quem sugeriu a lei foi a deputada Keiko Ota. Keiko Ota, agora pela carinha você já sabe quem é. Uma mulher muito guerreira, querida, esforçada e forte. A Keiko passou por um trauma difícil de dimensionar. Quando pensamos assim em perder, na ruptura, na separação de alguém que amamos, um filho eu acho que é a dor mais traumatizante. E a Keiko passou por isso, então tem gabarito para falar. Nos anos 90, é a história que falaremos hoje do filhinho dela. Com 8 anos de idade, o filhinho foi tirado dos seus braços, entregue à separação eterna. Yves Ota. O pai, o seu Masataka e a Keiko trabalhavam no início dos anos 90 com o começo das lojas 1,99, quando teve aquela explosão das lojas 1,99, aquele sucesso, e eles estavam trazendo para o Brasil essa novidade, e por conta disso começaram a trabalhar muito, abrir muitas lojas. Isso agrega admiração para uns e inveja para outros. Certo dia, o filhinho deles, o Yves, estava em casa brincando com a babá e os amigos, os primos, os irmãos, e chegou um entregador de flores. Quando a babá abriu a porta, foi anunciado que era um assalto, trancou todo mundo num quarto e levou apenas o Yves. O Yves tinha 8 anos de idade. O Yves foi levado como sequestro, como refém. E a Keiko com o Sr. Masataka, quando chegou em casa, que souberam a notícia do sequestro, imediatamente foram na polícia e começou todo aquele trâmite de investigação e de denúncias. Queridos e queridas, se você depois der uma pesquisa mais aprofundada nesse caso, é aquela notícia, aquele relato que você vai lendo e vai ficando revoltado, vai chorando, se perguntando para onde vai a humanidade com tanta maldade. O menino foi levado para o cativeiro e os pais, em contrapartida, começaram aqui a lutar. No dia seguinte foi feito, sim, um pedido de resgate, $800 mil. Isso foi no ano de 1997. Não faz tanto tempo. $800 mil. A família começou a se mobilizar e os investigadores disseram, não é assim que funciona. 3 dias depois, novamente entram em contato os bandidos, os sequestradores. Queridos e queridas, a polícia já estava ligada e a polícia disse, queremos uma prova de vida do garoto, queremos uma prova que o garoto está vivo, algum sinal realmente que o menino está com vocês. Então a família, os pais deu dicas para a investigação, o que perguntar e o que falar com o menino sobre. E os sequestradores meio que gaguejando, não deram informações precisas. Então a polícia começou a ficar cismada. Queridos e queridas, década de 90 estava chegando aquela tecnologia das escutas, do rastreamento, e o certo é que conseguiram localizar o orelhão onde estava sendo feita as chamadas, as ligações, e prenderam o primeiro cara. Foi justamente o Adelino. O Adelino Donizete Esteves. Ele foi preso quase no flagra, no orelhão, entrando em contato com a família para fazer a negociação. Qual foi a surpresa dele quando encontrou com a polícia, com os investigadores, e ele teve que entregar os seus comparsas, ele teve que entregar as pessoas que estavam trabalhando com ele. Paulo de Tarso
era um segurança da loja do menino Ives. Era funcionário do Masataka Ota. Paulo de Tarso trabalhava com o seu Masataka Ota. Era a segurança dele, estava sempre presente nas lojas e via o movimento. Tem gente que olha o sucesso do outro, a forma com que o outro sobe na vida, mas não imagina as noites em claro, não imagina o esforço. Todo mundo quer sair na selfie, mas ninguém quer trabalhar para comprar a máquina, não é verdade? Queridos e queridas, o certo é que os dois foram presos e a polícia começou a investigar, a interrogar, e eles diziam, não temos nada a ver com o sequestro do menino. Foi na casa do Paulo, foi na casa do Adelino, a polícia investigou, não encontrou basicamente nada que ligasse com o desaparecimento da criança. Bora de novo. Novamente na casa do Tarso, do Paulo de Tarso, e na casa do Adelino. Queridos e queridas, na casa do Adelino, a polícia olhou, os investigadores olharam com mais cuidado e viram, num quarto de criança, um pequeno declive embaixo do berço da criança. Quando foi avaliar com mais detalhe, havia uma terra mexida, remexida, tirou o berço e descobriu que ali era uma cova rasa. Abriu a cova e lá estava o corpinho do Ives Ota. Rapidamente a imprensa divulgou, foi aquele escândalo, foi aquele clamor, aquela revolta das pessoas. Como é que o cara trabalhava com o pai e o outro era um motoboy, mas era um falso motoboy? Confessaram, foram presos. Disseram que primeiro levaram o menino para casa e realmente era um sequestro, mas um menino de 8 anos esperto, quando olhou para a cara do Paulo de Tarso, sabendo que era o tio Paulo que trabalhava junto com o pai, reconheceu. Então deram um sedativo para o menino, fizeram o menino deitar na cova e deram 2 tiros no rosto da criança. O rosto do Ives foi muito conhecido na década de 90 e parte dos anos 2000. E nunca esqueça esse rosto, porque esse rosto simboliza não só uma criança que foi sequestrada e assassinada, simboliza o perdão. Anos depois, o próprio senhor Masataka e a Keiko visitaram os 3. Tanto o Adelino Donizete Esteves como Paulo de Tarso. Depois apareceu outro, o Sérgio Eduardo de Souza, que foi o terceiro. Era uma espécie de capanga do Paulo de Tarso, também policial militar. Os 3 foram visitados pelos pais do menino na cadeia. Eles não foram dar sermão, não foram dar lição de moral, foram apenas dizer, olha, vocês erraram, vocês cometeram um crime, vocês mataram uma criança inocente. Mas independente disso, para vocês, nós estamos liberando o perdão. Vocês estão perdoados. Aí onde entramos, meus queridos, no tema do vídeo, perdão. Sabe, nunca pense que quem pede perdão é forte, forte é quem perdoa. Nunca pense que quem pede perdão está demonstrando grandiosidade, não. De valor é quem perdoa, quem libera. O Ives morreu, foi pro céu. E o pai dele, o seu Masataka e a Keiko, tiveram um entendimento de que perdoar sempre é a melhor escolha. Perdoar sempre será a melhor escolha. Existe um pensamento, um entendimento que pra gente curar uma dor, cicatrizar uma dor, tem que focar em algo que nos dê prazer e que ajude. Faz esse teste. Se você tá com alguma dor emocional e você precisa se libertar dessa dor, ajuda outra pessoa, que geralmente tem sempre alguém com uma dor maior do que a nossa. O casal Ota, o Masataka e a Keiko, eles criaram o Instituto Ives Ota, que ajudam pessoas que passaram por traumas, crimes e que não tem tanta força para reagir. O Instituto ajuda. O Adelino pegou 45 anos de cadeia, o Paulo de Tarso 43 anos, o Sérgio 43 anos. O julgamento foi em 98, mas desde 2005 eles já estão no semiaberto. Quem garante se todas as noites eles não pensam nessa criança? A culpa que carrega não é quem perdoa. A culpa que carrega é quem erra. Quem erra tem a necessidade, se tiver um coração bom, de pedir perdão. Aí fica leve também. Mas quem foi ofendido, perdoa, porque tu fica bem infinitamente mais leve. O vídeo dessa semana, meus queridos, é esse vídeo de reflexão sobre perdão. Perdão não é para quem tem coragem, perdão é para os fortes. Perdoar é para os fortes. Quando não perdoamos, ficamos doentes. A Bíblia fala em raiz de amargura. Toda planta tem raiz.
E se o ódio, o rancor, a raiva que você tem, ela for ficando por tempos e tempos, ela vai criando raízes e vai somatizando, não na pessoa que te ofendeu, mas na pessoa que guardou. Raízes amarguradas de lembranças, ruins lembranças. Fique leve, perdoe. Até a próxima.